liderança e conceder a palavra, Vossa Excelência disporá de até 25 minutos para o seu pronunciamento do grande expediente. 50. Vossa Excelência está autorizado. Senhor presidente, nós parlamentares solicito divulgar nos órgãos de imprensa dessa casa, pronunciamento que faço, registrando que a região do semiárido nordestino vem, nos últimos anos, apresentando um baixo índice pluviométrico, e isso vem causando muitos insabores, não só para o homem do campo, mas para as populações urbanas, em virtude da vulnerabilidade hídrica que passa o Nordeste brasileiro. De maneira que não é somente água para o consumo humano, é água para irrigação, para a indústria. E no estado do Ceará, o governador Camilo já decretou estado de emergência em 110 municípios do estado do Ceará. Existe um desaquecimento em todo o perímetro de irrigação, nas regiões lá de Morada Nova, de Russas, de Limoeiro, e automaticamente essa casa precisa refletir sobre a política nacional de recursos hídricos, os projetos aqui para garantir a sustentabilidade hídrica, e vários fatores realmente são responsáveis por essa crise, que não é uma crise somente nacional do nosso Brasil, é uma crise mundial, em virtude das repercussões e das agressões que o próprio ser humano, infelizmente, vem fazendo com a natureza, e isso tudo gera estas instabilidades. Apesar de nós termos 12% de toda a água doce do nosso planeta, nos falta um modelo de gerenciamento que, acima de tudo, garantisse essa água para as comunidades brasileiras, para nós termos efetivamente essa segurança hídrica. Tanto é que eu também sou autor de uma emenda constitucional, proposta de emenda constitucional, para garantir a água como direito social, a fim de que nós possamos também ter água não somente como direito comercial, como hoje as empresas que administram água como direito comercial. Não faz o saneamento, automaticamente não fazendo o saneamento, aqueles dejectos vão para as margens dos rios, contaminam as margens dos rios, e isso gera instabilidade. Então, tudo isso, somado com os desmatamentos, a poluição dos rios, desperdício, a falta de planejamento, vem gerando todas essas questões hídricas a nível global. Tanto é que nas conferências internacionais de mudanças climáticas, sempre essa pauta hídrica prevalece, em virtude da necessidade de nós termos o fortalecimento dessas ações. Com esse cenário, torna-se urgente nós buscarmos alternativas para minimizarmos as crises hídricas, pois o país vive, através dos seus indicadores socioeconômicos, de muitos municípios brasileiros, apresentando índices baixos pela falta de recursos hídricos, a fim de dinamizar a sua economia. Como alternativa para o Nordeste, muitos parlamentares aqui vêm acompanhando, e também é uma proposta histórica, que é justamente a transposição das águas do Rio São Francisco, e que desde 2007 teve início, e aqui nessa casa foi estabelecido, através de propositura nossa, a criação, a formatação de uma comissão especial que vem acompanhando essas obras da transposição, com parlamentares do nosso estado do Ceará, está aqui o deputado Chico Lopes, o deputado Leônidas aqui presente também, justamente com outros parlamentares do Ceará, lado a lado com deputados da Paraíba, Pernambuco, Bahia, Minas Gerais, Rio Grande do Norte, lutando para que nós possamos acelerar essa transposição das águas do Rio São Francisco. Esse projeto automaticamente iria minimizar, mas nós já também temos conhecimento, através dos trabalhos da comissão, de que há necessidade, sim, de reforços adicionais hídricos, em virtude também de a água do Brasil também ser utilizado com grande escala para gerar energia através da hidrelétrica. Então, durante todo esse período, a formatação desse projeto da transposição, o projeto automaticamente são de 477 quilômetros de canais, são cerca de 27 reservatórios, 14 aquedutos, além dos túneis e as 9 estações de bombeamento. E automaticamente
dados do Ministério da Integração, oficializa que diretamente será atendido 12 milhões de pessoas. E essa obra vai cruzar áreas territoriais de 390 municípios no nosso Nordeste brasileiro. O eixo Norte, por sua vez, com 402 quilômetros, faz a captação lá em Cabral e vai atender justamente ali o nosso Pernambuco, o nosso Ceará, Rio Grande do Norte, e também uma série de barragens a fim de fazer com que nós possamos ter efetivamente essa composição. E já lá no eixo Leste também, que percorrerá cerca de 220 quilômetros, tem captação lá em Itaparica, fazendo com que também lá em Floresta, na Paraíba, pode levar até essa água para todo o sertão, o agreste pernambucano, fazendo com que nós possamos ter todas as alternativas. E o Estado do Ceará, em virtude dos governos sucessivos de um projeto, levado à frente um projeto hídrico, iniciado na época por Tasso Gereissati, depois pelo governador Ciro Gomes, depois pelo governador Lúcio Cantro, o governador Cid Gomes e agora o governador Camilo, tem um projeto hídrico em andamento que é concretizado com o nome de Caminho das Águas, Cinturão das Águas, que vai fazer com que a água possa percorrer esses municípios, levando essa garantia hídrica, a partir também de uma obra hídrica que também foi um cearense como presidente da República, o Paz de Andrade, que assinou a autorização dessa obra, que foi a barragem do Açude de Castanhão, e que é o pulmão de água, pode-se dizer assim, para não só para aquela região de Jaguaribe, mas também para a região metropolitana de Fortaleza. Entretanto, hoje, essa barragem que era previsto, que acumula 8 milhões de metros cúbicos d'água, está somente 9% da sua capacidade hídrica, de reservas hídricas. Então, nós estamos vivendo essa vulnerabilidade e que automaticamente esse projeto da transposição, chegando no Jati, vai ter que se acelerar as obras complementares a fim de que possa ser, não somente no caminho em direção à região metropolitana de Fortaleza, mas também fazendo as derivações no Cinturão das Águas para as demais regiões do estado do Ceará. Projeto esse que precisa, sim, o governo federal repassar os recursos para as obras complementares. E durante o ano passado e esse ano, a comissão fez várias visitas, fez vários diálogos, Vossa Excelência também, deputado Raimundo, na Paraíba. Quando for possível, me permita uma parte, quando o senhor terminar a linha de raciocínio. A transposição, a comissão dialogou com o Ministério da Integração, dialogou com o Ministério do Meio Ambiente, dialogou com a FUNASA, dialogou com o Ministério da Cidade, a ANA, a CHESP, para nós otimizarmos a pactuação, porque não é uma obra somente do Ministério da Integração, é uma pluralidade de ministérios que participam dessa grande obra, que o deputado Chico Lopes também, quando já era deputado estadual, nos anos, deputado Chico Lopes, que é decano, cadê o senador Mauro Benavides, que estava aqui também, que é pré-histórico aqui nessa casa, vai fazer com que possamos conceder uma parte aqui ao nosso deputado Chico Lopes. Uma coisa que eu admiro na bancada cearense, as divergências não empatam da gente elogiar o trabalho do outro companheiro, que nesse caso, há muito tempo o senhor foi preocupado com o desenvolvimento do Estado de Ceará. E nesse desenvolvimento entra a transposição do Rio São Francisco. Quantas reuniões, eu fiz como vereador, depois como deputado. Evidentemente que alguns partidos, eu e o senhor passamos por crítica, porque dizia que nós estávamos querendo proteger os latifundiários, está querendo proteger os ricos, e quando nós sabemos que é o seguinte, o Ceará criou logo o Comitê de Bacias, portanto, a água do Rio São Francisco vai ter um custo e vai ser utilizado para que a gente tenha 5 anos de seca, eu espero que a natureza não seja cruel com a gente, não vai ter problema da sede, nem nós perdermos as fazendas, os boi, etc. Tal. Então, nesse sentido, quero parabenizar a Vossa Excelência nessa preocupação,
mas o que a gente tem notícia é que neste fim de ano será concluído os últimos quilômetros da transposição do Rio São Francisco, e aí nós vamos perenizar o Salgado e Jaguaribe, e será uma outra compreensão no desenvolvimento partidário. Parabéns pelo discurso de Vossa Excelência. Nós queremos ressaltar também a participação do deputado Chico Lopes, não somente na comissão, né, mas como também aqui no plenário, na defesa, né, desse projeto e na defesa do nosso Nordeste brasileiro, e tenho a satisfação de passar a palavra ao nosso ex-ministro, deputado Leônidas, do Estado do Ceará, PDT do Estado do Ceará. Senhor presidente, eu queria ressaltar a importância do discurso do deputado Raimundo Gomes de Matos com relação à transposição das águas do Rio São Francisco. E ela já devia ter chegado há muito tempo. No ano passado eu fiz um pronunciamento e fiz uma visita, né, até de pedir celeridade ao ministro da Integração Nacional para que os recursos fossem alocados para que essas águas chegassem agora no meio do ano. E o ministro comprometeu-se, naquele momento, de que as transposições do Rio São Francisco, essas águas do Rio São Francisco, chegariam agora no meio do ano, agora em julho e agosto. Mas, pelo visto, tudo indica que vai chegar apenas no final do ano. Mas será bem-vinda. E nós cearenses precisamos mais do que os outros estados nordestinos. O Nordeste tem 3 estados que não tem nenhum rio perene. É o Ceará, o Rio Grande do Norte e a Paraíba do presidente Couto. Ora, se nós necessitamos tanto desse bem maior que a água, por que que os governos não resolveram esse problema já há muito tempo? É problema político? É força política? O Nordeste tem força política, o Ceará tem força política. O senhor está demonstrando isso na sua fala. Por isso, vamos ficar agora de prontidão, deputado, de prontidão para que essas águas cheguem realmente até o final do ano. Caso contrário, nós vamos ficar sem água até para beber. Isso é muito grave. Nós temos regiões cearenses que já estão passando dificuldades. E o governo do Estado do Ceará, ao longo do tempo, ou os governos do Estado do Ceará, vem fazendo um trabalho muito importante cientificamente com relação à distribuição das águas, né, dos recursos hídricos do nosso Estado. É um dos melhores do país, os estudos hídricos do nosso Estado. Desde o governador Tarcísio Gereissati até agora o Ciro, o Cid e agora o Camilo Santana. De modo que nós temos toda a estrutura, né, ou a infraestrutura necessária para receber essas águas do Rio São Francisco dentro do nosso estado do Ceará e distribuir em várias bacias hidrográficas do nosso estado, ou seja, levar águas para os 4 cantos do estado do Ceará. Por isso, eu queria parabenizar a Vossa Excelência e vamos continuar juntos nessa caminhada para ver se essa água chega até o final do ano no estado do Ceará, na Paraíba e também no Rio Grande do Norte. Agradeço a participação do deputado Leônidas, complementando esse nosso pronunciamento, solicito que seja pensado. Não, deputado, Vossa Excelência, queria que Vossa Excelência me inscrevesse entre aqueles que querem usufruir da honra de partilhá-lo no grande expediente de hoje. Não, é com grande satisfação, até porque há poucos dias, presidente Pato Couto, nós tivemos uma sessão solene lá na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, pelos 60 anos de mandato eletivo do nosso ilustre vereador, deputado, senador, presidente da República, Mauro Benevides. Senador Mauro, e na sua coletânea, eu tive a oportunidade também de até fotografar um exemplar que Vossa Excelência editou, quando senador, sobre a transposição do Rio São Francisco. Não me recordo em que ano foi, não vamos falar em ano, mas não recordo em que ano foi, mas Vossa Excelência, naquela época, como senador e presidente do Congresso Nacional, já defendia a transposição do São Francisco. Vamos falar, Vossa Excelência. Nobre deputado Gomes de Matos, recordo que Vossa Excelência estava presente naquela sessão que me tocou tão fundo a alma, o sentimento, o coração, na Assembleia Legislativa, a testa da qual eu estive, num dos momentos mais difíceis da vida político-institucional brasileira. Vossa Excelência se recorda que menino que era em Maranguape, e que eu enfrentei
63, 64 e 65 como presidente da Assembleia Legislativa do Ceará. E Vossa Excelência pode dimensionar, e os nossos conterrâneos também podem fazê-lo sem nenhuma dificuldade, o que significou para mim defender a integridade do poder diante das limitações que nos foram impostas pelo ato institucional. Tentei ali me posicionar de uma forma correta, que resguardasse, tanto quanto possível, a integridade do poder, sem, naturalmente, a perda daqueles companheiros que foram alcançados implacavelmente pelos atos institucionais que vigoraram na época. Então, Vossa Excelência sabe disso muito bem. O jornalista Pedro Gomes de Matos, seu irmão, um jornalista dos mais brilhantes que tem lá no Ceará, pode também testemunhar que aqueles fatos todos sinalizaram a minha preocupação em lutar empenhadamente para que nós assistíssemos, no menor espaço de tempo possível, o restabelecimento da democracia entre nós. Então, Vossa Excelência vindo na tribuna hoje, eu não me dispensaria de aparteá-lo até para exaltar o trabalho que Vossa Excelência tem exercido como deputado federal, mas, sobretudo, pela presença naquele instante, talvez, ou certamente, simbolizando o seu aplauso pelo trabalho que hei desenvolvido nesta casa para corresponder às expectativas do povo cearense. Muito grato a Vossa Excelência e o cumprimento pelo pronunciamento que faz na tarde de hoje. Agradeço ao deputado senador Mauro Benevides, solicito inclusão nesse nosso pronunciamento das palavras do senador Mauro, até porque, como ele bem recordou, na nossa cidade de Maranguape, a gente, na nossa adolescência, o senador Mauro Benevides, lado a lado com o nosso saudoso, também deputado federal, Alfredo Marques, deputado federal, Figueiredo Corrêa, o Chagas Vasconcelos, o nosso também Par de Andrade, né, naquela época que era o MDB, era o Modebra naquela época, e que nós tínhamos sempre admirávamos já na nossa juventude esse grande político que se chama realmente o nosso estimado Mauro Benevides, que dignifica esse Congresso Nacional. Senhor presidente, dando sequência ali no nosso raciocínio, nós, na luta também da bancada Nordeste, com o deputado Júlio César, nós estamos fazendo com que os demais projetos estruturantes, né, sejam concretizados. Além da transposição do Água de São Francisco, nós possamos ter a efetivação da Transnordestina, que irá fazer com que nós possamos dinamizar. E, com certeza, dentro do projeto da transposição do Rio São Francisco, nós temos outros ministérios que estão também engajados. O Ministério do Meio Ambiente, já estivemos com o ministro Sarney Filho, para que ele possa fazer a revitalização, né, das margens do Rio São Francisco, a fim de garantir o desenvolvimento, garantir a sustentabilidade hídrica. E com grande prazer nós temos aqui no plenário o ministro da Cidade, que está presente aqui no plenário, o deputado ministro Bruno Araújo, que tem também e vai contribuir através da área de saneamento. O ministro Bruno vai fazer com que também a área de saneamento desses municípios, por onde passa a transposição, nós possamos ter efetivamente, né, essa obra conclusa e garantindo água de qualidade para a população nordestina. Por último, nós tivemos com o ministro Helder Barbalho, e na ocasião em que, inclusive, ele estava reunido com a sua equipe, né, com o novo secretário de Recursos Hídricos a nível nacional, já pactuando, né, com as empresas, a fim de para que nós possamos ter celeridade, aumentar em mais de 40% a capacidade, né, produtiva, né, do desenvolvimento dessas empresas. Buscando também, se for o caso até, o apoio do Batalhão de Engenharia do Exército Brasileiro para dinamizar, fortalecer essa obra. Inclusive, o ministro afirma, Helder, que no dia 14 o presidente Michel Temer irá apresentar um novo cronograma físico-financeiro da transposição, no momento em que também irá oficializar a medida provisória 707, irá assinar sem veto a medida provisória 707, que vai garantir, né, a repactuação de todos aqueles agricultores que estão, infelizmente, com seus débitos junto aos bancos. E eu acredito que, a partir de sexta-feira, o ministro Helder irá percorrer todo o canal até Alagoas, irá também lá em Paulo Afonso. A comissão está prevista ir a Sobradinho, para que nós possamos pactuar a questão da água para o consumo humano e a água para gerar energia. Nós precisamos ter essa pactuação feita, e a próxima viagem justamente da nossa Comissão Oficial de Acompanhamento da Transposição é justamente a Paulo Afonso e Sobradinho, para que nós possamos ter, acima de tudo, né, essa pactuação concretizada. Nós queremos também dizer, do modo, né,
que o nosso ex-ministro Gilberto Otto sempre tratou os membros da comissão e lá no Ministério da Integração sempre fornecendo os dados e subsídios para que a comissão tivesse o desempenho lado a lado com a Agência Nacional de Água, lado a lado com a Codevasf, lado a lado com o DENOX, com os demais ministérios, e também tivemos a presença, né, do nosso grande João Alves, né, nosso ministro João Alves, o nosso senador João Alves, que acima de tudo também hoje, como prefeito lá de Aracaju, tem toda uma expertise, um conhecimento das questões hídricas do nosso Brasil. E nós tivemos também a iniciativa de aprovarmos uma emenda que nós apresentamos à Comissão de Orçamento para garantir já no PPA 600 milhões de reais para o projeto do Tocantins para o São Francisco, porque sabemos que somente a água das transposições do Rio São Francisco não será suficiente para garantir água para consumo humano, para garantir água para recursos hídricos, para a agricultura, para garantir água para a indústria. Então, já está aprovada, a presidente Dilma não vetou essa nossa emenda ao orçamento da União de 600 milhões de reais para garantir o projeto, né, da transposição do Tocantins para o São Francisco. E nós acreditamos que, a partir da decisão do presidente Michel Temer, que no dia 14 vai anunciar todo um novo cronograma físico-financeiro da transposição, nós possamos, em dezembro, ter já a água no limite com os nossos estados, no Ceará, na Paraíba. E necessitamos também a complementação de recursos para as obras complementares, né, dos estados, a fim de nós normatizarmos todas as questões e diminuir as questões hídricas no Nordeste brasileiro. Então, agradecendo aqui a participação daqueles que me apartearam, certo de que a comissão irá fazer com que nós possamos dinamizar e concretizarmos essa grande obra que será a redenção do Nordeste brasileiro. Muito obrigado.